Lucas capítulo de número 13, verso de número 6. Abre aí por gentileza. Lucas capítulo de número 13, versículo de número 6. Aleluia. A casa de Deus é bem quietinho, é bem quietinho. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Pai, pastor, tudo bem? Se a senhora quiser trazer uma garrafa, eu vou tomar bastante, a senhora trabalha menos aí. Quem encontrou diz amém. Amém. Vamos ler a palavra, o que diz. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar fruto nela, não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ocupa a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois manda cortar. Senhor Jesus, sobre esta palavra, Pai, nós vamos caminhar esta manhã. Nós queremos ouvir a Tua doce voz neste lugar, Pai. Jesus, nós Te adoramos, o Teu nome é exaltado em nosso meio, mas a Tua palavra ela é necessária para os nossos corações, Jesus. Fala conosco esta manhã. Derrama sobre nós da Tua presença. Sabe, Jesus, move em nosso meio. Derrama sobre nós da Tua palavra, que haja entendimento, compreensão, e que possamos compreender exatamente aquilo que o Senhor deseja para nós neste lugar. Nos faz viver a melhor manhã da nossa vida, Senhor Jesus. Nós queremos a Tua voz, nós queremos a Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fiquei um pouco preocupado agora. Amém? Amém. Vamos embora. Pastor Leandro foi arrebatado? Alguém sabe o que aconteceu? Eu não vi, não. Há uma palavra sobre nós aqui essa manhã. Eu, em particular, eu sou apaixonado por esse texto bíblico, por essa parábola, e confesso que já faz muito tempo que não vinha à minha memória esse texto. Porém, vindo para cá essa manhã, o Senhor trouxe à memória essa palavra que durante algum tempo foi muito forte, ecoou muito forte dentro do meu coração. Só para você entender algumas coisas antes da gente partir diretamente para aquilo que é o centro do que vamos ouvir essa manhã. A gente foi incentivado dentro de uma cultura onde palavras boas são palavras extremamente difíceis de entender. Talvez você não seja desse tempo, a gente já prega para uma igreja muito nova, muito viva, mas durante muito tempo a nossa compreensão é que palavras poderosas eram palavras que deixavam a gente com muita dúvida, palavras que turbavam até mesmo o nosso coração. E eu gosto de ouvir pregação assim, eu gosto de pregação muito inteligente, não que a simplicidade não traga inteligência, mas eu gosto. Eu verdadeiramente gosto de pregações onde o pregador prega parado. Eu acho muito bonito isso aí, pastora. O pregador prega paradinho, devagarzinho. E a gente ouve assim, fica muito impressionado. Não sei se você é assim, mas o que eu gosto de ouvir não é a forma que eu prego. É até estranho para mim, porque a maioria dos pregadores que eu gosto não combinam com a maneira que o Senhor me usa. Isso é uma dificuldade, foi para mim uma dificuldade muito grande no início, porque eu tentava ser exatamente aquilo que eu admirava, mas não foi para aquilo que o Senhor havia formatado o meu coração e a minha própria identidade. Então, ao longo do caminho, a gente acaba descobrindo que o maior trunfo de Jesus nos evangelhos era justamente a sua simplicidade no falar. Se você olha para a palavra, você não vê absolutamente nada que o confunda. Óbvio que tem coisas que nós precisamos do Espírito Santo, porque mesmo sendo taxativas as palavras de Jesus, no meio delas há revelações profundas que o Espírito Santo traz à luz. Então veja, se você lê a Bíblia sozinho, você é um estudioso. Agora, se você lê a Bíblia cheio do Espírito Santo, você tem revelações profundas e poderosas e que mudam a sua perspectiva acerca do próprio Evangelho.
Eu não sei se você já teve a experiência de ler um texto bíblico um dia e não acontecer absolutamente nada, e no outro dia você lê o mesmo texto bíblico e chorar que nem criança pequena. Quem já teve uma experiência dessa? Você lê um texto e diz, olha, que legal, mas no outro dia você lê e já começa a ler chorando porque Deus está falando com você através dessa palavra. Ou seja, há uma diferença entre ler cheio e ler sem o Espírito Santo. Mas a minha intenção em falar isso para você é porque a forma que Jesus escolheu para explicar e nos passar a palavra foi de maneira simples. A metodologia aplicada por Cristo, a parábola, na sua grande maioria, e a maiêutica, que é responder com pergunta, era uma forma extremamente didática e poderosa para ensinar o Evangelho. Então, toda vez que Jesus levanta algo muito denso, Jesus pega e apresenta uma parábola para que haja uma compreensão apurada. Se você olha a Bíblia num todo, você percebe que Deus, desde o Velho Testamento, fez tudo, e tudo o que fez para que o homem compreendesse as suas obras. Óbvio que há coisas que fogem da nossa alçada de compreensão. Davi vai dizer, olha, inescrutáveis são os teus pensamentos, tão alto que eu não posso atingir. Mas quando Deus quer que a gente entenda, Deus nunca nos confunde. Então isso já tira uma dúvida do nosso coração. Quando Deus fala com a gente, Deus não nos incorre em dúvida. Deus traz a luz ao nosso coração, Deus traz a luz ao nosso entendimento. A pergunta é, então, por que muita gente diz que Deus não fala com ela? A resposta é simples, é porque Deus fala, mas aquilo que Deus fala não combina com aquilo que a gente deseja. Portanto, se não combina com aquilo que a gente deseja, a gente diz que não foi Deus que falou. Então, essa é uma dificuldade da nossa geração. Porém, eu preciso que você saiba que toda vez que Deus falou na palavra, Deus falou para ser compreendido. Quando Deus falou, por exemplo, com Jeremias, que é um menino, a Bíblia diz que Deus, quando leva ele para a casa do oleiro, Deus não leva ele para a casa do oleiro simplesmente porque quer mostrar algo. Não. Deus leva para que haja compreensão plena daquilo que Deus vai falar após. É uma didática de mostrar visualmente e apresentar oralmente aquilo que seria a missão, a palavra profética liberada através de Jeremias para toda Israel. Então Deus está usando métodos de didática que hoje a ciência contemporânea estuda, diz que é novo, mas que Jesus, a palavra, Deus, nos evangelhos já estavam estabelecidos e muito bem aclareados há muito tempo atrás. E aí nós chegamos nessa parábola, e a parábola, ela é, assim como algumas parábolas da Bíblia, ela nos colocam em estado de choque para compreender. Porque a princípio, a lógica, ela é ignorada em algumas parábolas, como por exemplo, essa que nós acabamos de ler. Então, deixa eu caminhar com você para que você entenda aonde estão os problemas críticos da parábola e que colocam exatamente a nossa vida em xeque de acordo com aquilo que Jesus deseja para nós esta manhã. Preciso só que você saiba que o que a gente leu aqui é uma parábola também estabelecida de maneira taxativa para Israel, os 3 anos do ministério de Jesus. A teologia nos dá essa base de claridade. Olha, isso aqui é para esse tempo, nesse tempo serviu para isso. Porém, a palavra, ela é um livro extremamente contemporâneo. Eu ouvi um pensador, não sei se foi o Billy Graham, que disse que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã cedo. Você concorda com isso? A Bíblia é verdadeiramente isso. Ela é esse manual que nos apresenta novidade que nem o jornal de amanhã sabe nos contar. Ponto. Você sabendo disso, dá para a gente partir para a parábola. Qual é a lógica primária daquilo que está escrito? É mais ou menos isso aqui. A Bíblia vai dizer que havia um dono de uma vinha. Eu quero que você grave comigo para você não esquecer absolutamente de nada. Havia um dono de uma... Dono de quê? De uma? Vinha. Bom, vinha é um conjunto, assim como a alcateia é um conjunto de lobos, vinha é um conjunto de videiras. Só para você entender a palavra conjunto, como eu só lembrei da alcateia, por isso que eu falei alcateia. Mas olha, vinha é um conjunto de videira. O que é que videira produz? Uva. Então vamos lá. Vinha é um conjunto de que produz. Então vamos lá, o dono da vinha está dizendo o seguinte, o que conta sobre ele? Ele é proprietário de um espaço de terra aonde o lucro advém da videira. Perfeito?
Até aqui tudo bem? Pronto, beleza. Se eu sei que o dono da vinha, ele tem uma vinha, porque ele é o dono da vinha, e dentro da vinha tem videira, eu sei que tudo aquilo que ele faz, a preocupação primária é a videira. Agora, para a gente entender melhor o negócio, eu preciso saber que a videira é uma das árvores muito complicadas, ou talvez uma das mais complicadas para se trabalhar, porque é uma árvore extremamente sensível. Isso é um estudo chamado silvicologia, não está na palavra, mas eu tenho direito de ir atrás para entender melhor, porque o paradoxo se apresenta quando a Bíblia vai dizer que no meio da vinha tem uma figueira plantada. Não é um acidente de percurso, não estava lá antes da vinha, não, foi plantada no meio da vinha. E aí, quando eu olho isso, eu encontro um problema muito grave. Porque, veja, se eu tenho uma vinha, logo todo o espaço de terra no meio da minha vinha tem que ter videiras. Essa é uma lógica comum, não precisa ser um cientista para saber que se eu tenho uma vinha, eu só tenho videira. Então, o problema se estabelece quando eu vejo que o dono da vinha está mais preocupado com a figueira plantada na vinha do que com a própria vinha. Porque a Bíblia vai me dizer que o dono da vinha que plantou a figueira já foi 3 anos no meio da vinha procurar fruto na figueira. Você está percebendo que a gente está começando a ter um problema na própria parábola? O dono da vinha tem uma figueira plantada no meio da vinha, ponto. Qual que é o problema dele? Ele tem um probleminha sério aqui, porque se ele tem uma vinha, a preocupação maior do dono da vinha tem que ser a videira. Mas o dono da vinha, que tem muitas videiras, só se preocupa com a figueira. O dono da vinha entra na vinha, vai para o meio dela, olha para a figueira e diz: figueira, onde estão os teus frutos? E não tem fruto da figueira. O dono da vinha faz 1 ano, 2 anos, e no 3º ano é o texto que a gente acabou de ler da parábola. O dono da vinha chama o vinhateiro. Quem é o vinhateiro? O vinhateiro é o homem que é responsável para a manutenção da videira. Por isso que o nome dele é vinhateiro. Só que o dono da vinha chama o vinhateiro e diz: você está cuidando da figueira? Se eu sou o vinhateiro, eu digo: amado, eu só pago para cuidar da videira. Aí o dono da vinha diz: mas eu estou mandando você cuidar da figueira. Eu digo: mas eu sou vinhateiro. Ele diz: então seja figueireiro. Tentei. Você percebe que há muitos problemas na palavra? Há muitos conflitos que você começa a ver: uai, ele é vinhateiro, mas cuida da figueira. Ele é o dono da vinha, mas planta uma figueira. Ele tem uma vinha e tem uma figueira plantada no meio. Eu vou te contar uma coisa. Quando eu fui para o Nordeste a primeira vez que eu fui para ministrar a palavra, eu fui para Maceió. Eu me lembro que o pastor me levando de uma cidade para outra, no meio do caminho, a gente estava numa rodovia que todo o acostamento estava tomado por canavial de açúcar. E eu disse para o pastor: pastor, não tem acostamento na via? E o pastor disse: tinha acostamento. Aí os donos de canavial viram um pedaço de terra e plantaram cana. Eu falei: isso não é errado? Ele disse: é errado, mas para o dono do canavial, todo espaço de terra tem que ser plantado cana. Ele contou uma curiosidade para mim. Ele disse que no meio dos canaviais tem as casas dos agricultores que trabalham no canavial. Tem cana plantado na janela. O cara sai de casa, pisou o pé, cana. Porque todo espaço de terra é precioso para quem ofere lucro da cana de açúcar. Então, para o dono da vinha não é diferente. Se tem uma vinha, todo espaço de terra se planta videira. Talvez precisa de um pouco mais para a gente ficar mais provocado ainda. Eu vou te explicar um detalhe. Quando eu comecei a estudar sobre essa palavra, quando eu comecei a procurar ainda mais sobre isso, eu descobri claramente que a figueira é uma árvore extremamente fácil de plantar e que a videira é uma árvore extremamente difícil de plantar. Então, com essa pequena conclusão, eu já podia dizer para o dono da vinha o seguinte: dono da vinha, planta a figueira fora da vinha. Você não precisa colocar, até porque uma figueira, se você plantar de -7 a 40 graus, ela nasce. Há uma cultura que todo judeu basicamente tem uma figueira plantada no pátio, no quintal da sua casa. Então, querido, pega essa figueirinha, tira do meio da vinha e coloca exatamente no seu quintal. Aí você olha para a videira, ela é totalmente diferente da figueira. A videira -7 a 40 graus, a videira 15 a 30 graus. Ou seja,
Se você precisa de espaço de terra bem cuidado para um, então coloca esse que precisa de cuidado. O que não precisa de cuidado, coloca fora da vinha. Talvez isso fique um pouco confuso para você, mas eu prometo que vai melhorar daqui a pouco. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que esse dono da vinha plantou no meio. Pronto, mas eu tenho um detalhe aqui. A terra que a videira é plantada, ela tem que ser extremamente bem cuidada. Ela tem que ser muito bem arada, ela não pode ter entulho, ela não pode ter pedregulhos, porque qualquer sinal de uma terra mal cuidada, a videira não nasce. Agora, a figueira não, a figueira pode ser no meio do entulho, pode ser no meio de pedra, de barro, pode ser no meio... Só precisa respeitar uma coisa, menos 7 a 40 graus. A videira não, a videira já precisa de vento controlado. Por isso que as grandes estufas de vinha, as grandes vinhas, elas são trabalhadas com estufas para que controlem o vento, para que controlem a temperatura. Porque diferente da figueira que oscila a temperatura de maneira tão absurda, a videira não, tem que ser exatamente de 15 a 30 graus. Se esfriar demais morre, se esquentar demais também morre. Então cada vez fica mais pior a lógica do dono da vinha de pegar uma terra tão perfeita e colocar nela uma figueira. Agora, qual é o conflito de uma figueira plantada no meio da vinha? Porque para onde ela olha, tem gente melhor do que ela. Tem árvore melhor do que ela, poxa vida. Ela está plantada ali. Ela olha, videira. 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 São melhor do que eu. Deixa que eles deem fruto. E o dono da vinha diz, eu quero que você dê fruto. Tem gente que prega melhor do que eu. Dane-se. É para você pregar. Tem gente que faz melhor do que eu. Não importa. É para você. Porque quem plantou foi ele. E ele que está cobrando o fruto. Pastor, mas eu não nasci no lugar certo para dar o fruto que o Senhor fez eu para dar. Quer ver uma coisa? Deus nunca vai cobrar de você algo que não seja daquilo que Ele mesmo fez você para fazer. Deus nunca vai cobrar uva de uma figueira. Assim como Deus nunca vai cobrar figo de uma videira. Deus sempre vai cobrar aquilo que já está na nossa essência, que Ele mesmo colocou. Mas o problema é o lugar aonde foi plantado. Eu sempre digo uma coisa, eu sou pastor de jovens, eu prego a palavra, mas se eu fosse analisar o lugar aonde eu fui plantado, eu ia dizer, olha, fui plantado no lugar errado para viver aquilo que eu vivo. Sabe qual seria uma casa excelente para a minha percepção, para viver o que eu queria, que eu vivo? Meu papai, Billy Graham. Já pensou? Oi, papai. Papai disse, oi, meu filho. Quem é o papai? Billy Graham. Uau. Pegava os esboços do papai, olhava e dizia, eu vou pregar esse esboço do papai hoje. Porque tudo que eu preciso já tem, o papai já fez. Aí o Senhor pega e diz, Quem sabe o melhor lugar para plantar alguém sou eu. Quem sabe o melhor lugar para fazer acontecer sou eu. Deus pega justamente a figueira e coloca no melhor lugar possível. Por isso que pode cobrar. Aí você vai dizer, pastor, mas o melhor lugar possível não seria a casa do Billy Graham? Não. O melhor lugar possível é onde o vinhateiro foi colocado para cuidar de mim. O melhor lugar não é o terreno. O melhor lugar é onde está o vinhateiro. Eu vou dizer isso de novo para você. O melhor lugar é onde o vinhateiro está. E o vinhateiro está onde? Na vinha. Então deixa eu te contar uma coisa, que a problemática aumenta. Por que o dono da vinha plantou a figueira no meio da vinha? Eu vou te contar um detalhe simples, que quando eu descobri eu falei assim, é por isso. Menos 7 a 40 graus a figueira nasce, certo? Sim ou não? 15 a 30 a videira nasce, sim ou não? Mas a figueira pode nascer de menos 7 a 40, mas ela só dá fruto em uma temperatura. Qual que vocês acham que é a temperatura ideal para uma figueira dar fruto? 15 a 30 graus. A ciência vem me explicar agora aquilo que Jesus já sabia lá no início. Jesus já estava sabendo daquilo que estava falando. Obviamente, ele conhece, detém todo o conhecimento. Quando o dono da vinha plantou a figueira no meio da vinha, ele não plantou para fazer sombra, ele não plantou para outro motivo senão dar fruto. Quando o dono da vinha plantou a figueira no meio da vinha, ele plantou num lugar exatamente para que a figueira desse fruto e não tivesse desculpa para que não desse fruto. Mas eu não mando dar fruto. O dono da vinha diz a temperatura ideal. Mas eu não, o solo é ideal. Mas o dono da vinha que te plantou, o vinhateiro cuida de você. Mas
Ou seja, quando o Senhor nos plantou, Ele colocou a gente num lugar exatamente perfeito para fazer aquilo que Deus fez a gente nascer para fazer. Pastor, a minha casa é transtornada. É exatamente nesse solo fértil que Deus plantou você para dar fruto. Mas pastor, eu estou num lugar que não é propício. Não é propício aos teus olhos, mas ao dono da vinha que te plantou é o lugar perfeito para que você aconteça. Sabe o que eu acho extraordinário? É Deus trabalhando na improbabilidade. Eu me apaixono por isso, pelo eterno, a cada vez que eu entendo que Deus não curte a probabilidade. Que Deus não curte os prováveis. Deus gosta do improvável. Deus gosta de pegar o que ninguém acredita. Deus gosta de investir em quem ninguém investe. Deus gosta de pegar a figueira e colocar no meio da videira. Deus é o único que faz aquilo que ninguém tem coragem para fazer. Investir na semente que ninguém investe. Plantar a semente que ninguém planta. Tocar em quem ninguém toca. Mexer em quem ninguém mexe. E se estabelecer aonde ninguém se estabelece. Deus faz isso. Olha, o dono da vinha está dizendo: eu plantei a figueira. Sabe o que é isso? A figueira não é um acidente de percurso. Não é um acaso. Não foi um passarinho que trouxe e deixou a semente cair no bico. Não, não. A Bíblia vai dizer que o dono da vinha plantou a figueira. Sabe o que é isso? Um dia o dono da vinha pegou a sementinha no bolso, entrou na vinha, foi exatamente no meio dela. Terrinha para cá, terrinha para cá, terrinha para lá, para cá, colocou a sementinha, fechou a terrinha. E ali começava a tua história. Ali começou a minha história. O dia que eu fui plantado pelo Eterno no melhor lugar possível para viver aquilo que eu estou vivendo hoje. Sabe qual é o problema da gente? A gente se vitimiza onde é para a gente acontecer. A gente reclama, não percebe que o solo é ideal, a temperatura é ideal, o vento é perfeito, para que o nosso ministério, para que aquilo que Deus nos chamou para fazer, seja verdadeiramente a realidade da nossa história. Quer ver? Obrigado, pode chegar firme, meu amor. Vamos caminhar, vamos seguir na parábola. Aí o dono da vinha plantou a figueirinha lá. A figueirinha cresceu. Quando a figueira cresceu e estava na hora de começar a dar fruto, a Bíblia vai dizer que o dono da vinha passou uma vez. Chegou na figueirinha, olhou a figueira e disse: olha, não tem fruto, mas talvez é porque é o primeiro ano. Foi embora. A Bíblia diz que ele voltou no segundo ano. Onde que ele foi? Aonde que ele foi? Ele é dono do que? Mas onde que ele está indo? Tem gente melhor para dar fruto, sim ou não? Vocês acham que tem gente que prega melhor que eu? Não me ofenda. Posso dizer o que eu acho? Com certeza. Aliás, eu tenho raiva de muita coisa assim. Porque Deus tem, por exemplo, tem mensagem que Deus dá para uns amigos meus que eu digo: cara, por que não deu para mim? Eu falo assim: Jesus, olha só, prega muito melhor. Você sabe. Porque agora a questão é, se eu olho isso, se a minha perspectiva se torna na videira e não no dono da vinha, eu morro na casca. Tem muita gente que ao invés de olhar para o dono da vinha, está olhando para as videiras. Tem muita gente que ao invés de corresponder com a expectativa de Deus no seu respeito, está olhando quem está fazendo a sua volta e dizendo: não, tem gente que vai fazendo lá no meio aí, tem gente melhor do que eu para fazer. Enquanto você estiver olhando para a videira ao invés de olhar para o dono da vinha, você está com um problema na Kombi. É por isso que até agora não deu nada certo, porque o tempo inteiro você está se comparando com quem já fez, com quem veio antes, com quem está fazendo melhor. Não dá. Você imagina que a gente nasce em cenários aonde a gente nasce tem gente melhor acontecendo. E aí eu tenho que olhar para o dono da vinha e dizer: foi o Senhor que plantou? Foi, então eu vou dar fruto. Foi o Senhor que fez? Então eu vou tomar vergonha na cara e vou aceitar aquilo que o Senhor colocou eu para fazer. Se eu entendo que o lugar que Deus me plantou é ideal para fazer o fruto que Ele me fez para fazer, o negócio muda. Irmão, quando eu comecei a perceber isso na minha vida, o negócio começou a mudar. Eu comecei: opa, os sinais começaram a me mostrar: o vento é ideal, a temperatura é perfeita, o solo é ideal, o vinhateiro está cuidando de mim. Quer ver uma coisa engraçada? Quando eu tive um encontro com Jesus, eu me apaixonei pelo Eterno, fiquei apaixonado, doido de amor, coisa mais linda do mundo. E aí comecei a pregar. Mas pregava muito mal, pior do que agora.
eu nunca era convidado assim para conferência, era convidado sempre para culto. Normalmente culto. E quando era conferência era para sexta-feira, porque até domingo o pessoal conseguia esquecer da mensagem. Então e tinha pastor que falava ainda, olha, domingo é o melhor, hein? Eu cansei de ouvir dizendo que o melhor o vinho era o do final da festa. Cansei de ouvir. Aí um dia eu descobri que não tem nada a ver. Que o segredo não é a sequência do vinho, o segredo é quem serve. Vamos lá. Já parou para pensar? Não é a sequência. Se Jesus tivesse servido o primeiro, o melhor vinho seria o primeiro. Então não é a sequência, primeiro, do meio, o último, não. Se Jesus tocou no vinho, é o melhor. Então vamos lá. Escuta. Eu comecei a perceber os sinais. Comecei a perceber que foi exatamente o Senhor que plantou, que tinha gente melhor para fazer, mas a expectativa do dono da vinha estava exatamente na figueirinha. Isso é a coisa mais extraordinária do mundo, quando você começa a encontrar o teu cenário como lugar perfeito para dar fruto. A gente recebeu uma mensagem, tem uma menina lá no Pará, não sei se você já ouviu falar nela, Milena. Alguém já ouviu falar dessa menina? Vou contar a história dessa menina, da Milena. A Milena é uma menina lá do Pará. O Pará é uma cidade do Brasil. Um lugar do Brasil. É lá. É tipo o Acre, existe. Se vocês puderem não cortar essa parte aqui e não divulgar para ninguém. Eu levei um pau por ter feito uma piadinha esse dia do Acre. Deixa para lá, o Acre existe. Preciso amadurecer, gente, não precisa apontar essas coisas. Mas olha só, essa menina, a Milena estuda num colégio, porque lá existe... Não, vou parar a piada. Mas olha só, a Milena estava no colégio. E Deus falou com a Milena. A Milena, Deus deu um dom para ela. A Milena toca violão e canta. E prega a palavra do evangelho também. Deus pegou e falou para ela, Milena, leva o teu violão para o colégio. E começa a ministrar louvor no colégio. Aí a Milena falou, mas Senhor, tem gente melhor do que eu para fazer. Porque a gente, ao invés de escutar o dom da vinha, a gente sempre está olhando para as outras, para a videira. A gente não entende aquilo que Deus está fazendo. E a gente sempre está olhando, não, mas deixa que o outro faça. O outro, não. Aí a Milena falou, não, eu vou levar o violão para o colégio. Chegou no colégio e começou a cantar, no intervalo. Aí a Milena contando que ela baixou a cabeça assim, todo mundo desatento, ela começou a cantar. Olhinho fechado, dentro do coraçãozinho dela dizia, Jesus, se for verdadeiramente isso que eu nasci para fazer, se for exatamente isso que o Senhor quer que eu faça, que pelo menos alguém esteja adorando a Jesus junto comigo. Quando ela abriu os olhos, o colégio todo tinha parado. E estava olhando ela, participando da adoração junto com ela. Aí ela estava adorando o Espírito Santo esperando. Então agora prega. A menina diz, não, Senhor, eu estou cantando agora aqui. Eu vou cantar aqui. O Senhor, não, continua. O solo é perfeito. A temperatura é ideal. O vento é perfeito. E a expectativa está sobre a figueira. A figueirinha. Ninguém deu moral. Mas ela colocou exatamente no lugar perfeito para dar fruto. A temperatura é ideal. Começa a olhar para o dono da vinha, aquilo que ele está fazendo. Aí a Milena falou assim, então tá bom. Começou a pregar o evangelho. Aí o Espírito Santo falou para ela, faz um apelo. Não, aí pegou de pesado. Fez o apelo, pastor. Ela mandou uma mensagem para o grupo do Minha Missão. Foram enviadas 300 Bíblias já para ela. 300 pessoas já aceitaram Jesus no colégio dela. Aí, eu começo a olhar para o dono da vinha e dizer, o dono da vinha pode ser maluco que for, pode gostar dos inapropriados, mas ele sabe plantar direito. Ele sabe onde planta, ele sabe o que faz, ele sabe o que faz. Eu posso não olhar para mim e dizer, não entendo. Mas quando eu olho para ele, eu digo, eu estou compreendendo agora. Eu consigo entender um pouquinho. Ele faz perfeito desde o início. Como ele plantou, ele sabe onde plantou. Como ele plantou, ele desenhou a estratégia. O problema é o seguinte, esses dias um amigo meu colocou que a gente pode escolher não fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. O Brunet levou pau até dizer chega dos irmãos. Como assim? Quer dizer que Deus não é soberano? Eles ficam bravos, né? Aí eu olho para aqui, para a figueirinha, dizendo assim, mas se a figueira escolheu não dar fruto, mesmo estando plantado no meio da vinha, só que tem um problema. Quem não dá fruto, você não vê Deus mandando cortar o pecador. Mas Deus diz, a árvore que não dá fruto, corta e lança no fogo. Você não quer? Então dá espaço para quem está querendo. Para de atrapalhar o plantio.
Começa a olhar, começa a ter vergonha na cara. Começa a aceitar o chamado que Deus deu para você. Começa a olhar para a expectativa que Deus tem ao seu respeito. Sabe qual é a maior loucura? É que Deus não só te plantou, como está criando expectativa ao seu respeito. O dono da vinha vai 3 anos consecutivos na vinha. E vai olhar na figueira. 3 anos. Olha, passa pelo meio da vinha, olha para a figueira. Passa pelo meio da vinha, olha para a figueira. Irmão, esse é o cenário. Agora, olha que interessante. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a viver muita experiência. Eu comecei a entender que aonde Deus me planta, Deus planta para dar resultado. Aonde Deus coloca para que aconteça. O plantio de Deus é perfeito. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui pregar fora do país, que eu fui para os Estados Unidos, eu falei, o quê? Se eu vim para cá, irmão, é para fazer loucura. Eu sou pregador, eu não sou normal, já está constatado pela medicina da minha mãe. E então, eu me lembro que a primeira vez, pastor Leandro, a primeira vez que eu fui em Boston, a terra do papel higiênico, Boston, e eu estava lá, desculpa, essa é coisa do Marco, essas piadas ruins. Irmão, eu estava lá e eu falei, eu quero evangelizar. Eu fui para pregar, mas Deus me colocou naquele lugar, irmão. Imagina, a figueirinha ruim, que não tinha valor nenhum, Ele levou para lá. Eu falei, uai, se eu estou no lugar certo, se o vento é perfeito, eu tenho que criar vergonha na cara, eu tenho que dar fruto. E aí eu falei assim, eu quero falar que Jesus ama as pessoas em inglês, como é que fala? Aí ele falou, Jesus loves you. Eu falei, já decorei, estou pronto, pode ir embora, vamos para a faculdade. Aí ele falou, não, aprende um pouquinho mais. Você tem que falar assim, com licença, posso falar uma coisa para você? Aí você fala, Jesus ama você. Eu falei, como é que fala isso? Ele falou, excuse me, I can't tell to you 3 simple words, Jesus loves you. Eu falei, I'm ready to go. Só que, irmão, eu não falava nada em inglês, só sabia essas palavrinhas. Aí eu fui para a faculdade. Foi tão engraçado que quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, que foi essa vez, eu cheguei na imigração, o cara falou assim, do you speak English? Eu falei, yes. Sabe, I feel ready, eu já estava me sentindo pronto. E o cara da imigração fez uma pergunta para mim, eu já não soube responder. Aí ele perguntou, eu falei, eu não estou pegando o que o senhor está falando. Irmão, ele pegou o microfone assim, please, translate o Portuguese here. Tipo assim, traz um tradutor que tem um mentiroso aqui dizendo que... Aí, irmão, aí pior que veio a tradutora chegou, todas as perguntas que ele fez a seguinte, eu entendi. Só que o inimigo já não olhava mais para mim, só olhava para a tradutora, que ele não precisa mais da senhora, agora eu sei o que ele está falando. Bom, eu estava lá, aí eu fui para a faculdade. Aí eu falei, vamos filmar isso aí, eu quero ver as pessoas, como que elas reagem a essa palavra. Aí eu comecei, excuse me, I can tell to you 3 simple words, Jesus loves you. Fluente. E as pessoas falavam algumas coisas assim, o cara dizia, xingou a tua mãe. Eu falei, o que os ouvidos não compreendem, o coração não sente. Fui xingado, pastor. Fui xingado. Aqui me elogiou, pensei que me xingou. O cara falou, não, essa elogiou. Eu falei, então vai me explicando como que é o elogio. Aí, irmão, confusão. Chegou uma policial. A policial indiana. Mandou a gente parar tudo. Falou tipo assim, eu falei, sim. Ela falou, porque parar de parar. Aí pegou os nossos passaportes dentro da faculdade. Pegou nossos passaportes, escreveu uns negocinhos no papel lá. E eu só estava aqui, I'm sorry. Que eu sabia falar I'm sorry. Eu falei, I'm sorry. E ela, tipo assim, cala a boca, eu estou escrevendo um negócio aqui. Irmão, ela escreveu os negócios lá, pegou meu passaporte, registrou o passaporte. Nós tinha 2 pessoas comigo. Aí eu estou saindo dela aqui. E estou indo embora. E ela falou, vocês não podem falar de Jesus aqui dentro. E eu estou indo embora. Aí o Espírito Santo falou para mim e para ela, você não vai falar não? Você sabe que é exatamente nessa hora que a gente tem uma experiência com Deus extraordinária, irmão. É exatamente a hora que o Senhor olha para a figueirinha e diz assim, plantei você. Mas tem as videiras, mas eu estou olhando para a figueira. Vai, figueirinha, bora. Aí esse meu... Ei, irmão, juntei assim um que tinha de coragem, 0, quase 0. Sabe, assim, o corpo já tinha ido, só ficou o espírito, assim, muito pouco. E eu aqui, irmão, só dei aquela meia volta aqui, ó. Ela estava sentada na mesa assim, dei a meia lua mais longe. Falei assim, excuse me, can I tell to you 3 simple words? Mas falei vazando, falei, Jesus loves you.
E vazei, irmão. Só que quando eu cheguei na rua, irmão, a mulher não correu atrás de mim. Eu pensei que ela ia correr, não correu. Quando eu cheguei na rua, eu olhei uma placa escrita one way. E eu sabia que o one way é só vai. Né? Tipo assim, eu falei, Jesus is one way. Jesus é o único caminho, não tem outro caminho. Eu falei, liga a câmera aí que eu vou fazer outro vídeo. Eu estava empolgado, irmão. Falei, poxa, eu estou aqui pela primeira vez, vamos lascar. Falei, grava aí. Jesus é o único caminho. E gravei uma pregaçãozinha ali, 10 minutinhos. Desliguei a câmera e estou indo embora. Cheguei no estacionamento da faculdade, tinha um monte de carro parado. O Espírito Santo falou assim, ó, aqui, ó. Cheio de gente que eu dei dom, capacitei e está parado no estacionamento da vida. Não acontece, não acredita, não faz aquilo que eu fiz para fazer. Aí eu falei, eita, liga a câmera de novo aí. Só que nisso o pau estava comendo pro meu lado, eu não sabia, irmão. Estava vindo viatura para prender a gente. E eu estou gravando o vídeo aqui, irmão. Por que não sei o quê? Quando eu olho lá em cima, irmão, uma viatura vindo, eu já tô... Já foi dando aquela falhada assim, irmão. Terminei a mensagem, falei, a polícia! E a gente aqui já, né, irmão? Aqui já, né? A gente é brasileiro, a gente já tá ligado como é que funciona. A polícia tá vindo. Irmão, concluindo. Concluindo. A polícia chegou e o cara falou, eu falei, o que ele falou? Ele falou, vocês não podem falar de Jesus aqui dentro. Eu falei, mas a gente não está dentro. Brasileiro sempre acha um jeitinho, né, irmão? Eu falei, não está dentro da faculdade. Ele falou, dá uma olhada onde você está. Eu falei, estacionamento da universidade. Eu falei, então aqui é dentro da faculdade também. Bom, só estou querendo dizer uma coisa, meu lindo. É exatamente no lugar que Deus te plantou que o fruto vai ter que aparecer. Sabe o que aconteceu? Na mesma semana, eu fui tomar um sorvete, já tinha pregado tudo, eu tinha gastado a voz, pregado em tudo quanto é lugar lá, e nós fomos tomar um sorvete, eu estava indo embora no outro dia, a missão acabou. Aí eu estou na sorveteria, eu olho um cara do caixa, o nome do cara do caixa era Gary. Lembra do Gary? Minhoquinho do Bob Esponja? Né? Gary é nome de americano, né? Aí nós chegamos, falei, hello, how are you? Aí o Gary falou, vocês estão no Brasil? Eu falei, queria gastar o inglês, eu tinha aprendido umas palavrinhas. Ele falou, você é do Brasil? Brasil. Dilma, presidente. Dilma é presidente. Na época, Dilma era nossa presidente. Lembra? A época que o ar era estocado, as coisas e tal. E aí já começamos a falar de mal da Dilma, tal, o assunto aconteceu. Irmão, aí eu tô... Peguei o sorvete lá, você paga antes de comer. Principalmente se for brasileiro, você paga antes de comer. E eu tô saindo com o sorvetinho na mão assim. Aí eu sento no coisa e o Espírito Santo fala comigo. Eu tenho uma palavra para ele. Eu falei, para quem? Pro Gary? Pro Gary. Plantado no lugar certo para dar fruto. Deus não trabalha com acasos. Deus trabalha com planos perfeitos e estabelecidos. Deus não trabalha com susto. Deus trabalha com planos perfeitos e estabelecidos. Predestinação é exatamente isso. O plano já está traçado. Eu vi um vídeo do Tiago, achei extraordinário essa semana. Você pode ser um trem, como você pode ser um carro. Eu prefiro ser o trem, que estou na locomotiva certa, no trilho que o Senhor já fez para mim. Agora, se eu quiser sair do trilho, eu também tenho uma escolha. Mas aí que está, querido. Se Deus fez tudo tão perfeito, por que a gente vai perder a oportunidade? Só que eu estou assim, Jesus, já terminei, já preguei tudo, Senhor. Estou tomando sorvetinho aqui, deixa eu em paz. Tá louco de pregar de novo. Aí ele falou, não fala pro Gary. Eu falei, não vou falar nada pro Gary. Gary é o Gary, deixa que Deus use um Mary, um Terry, falar uma coisa aí. Sabe? Deixa eu usar um americano. E o Espírito Santo não é contigo. E aí, irmão, levantei, falei assim, eu vou no Gary. Aí eu pensei o seguinte, é que o pastor sabe, né, pastor? Lá é complicado essa parada assim, você invadir o ambiente de alguém e tal. O americano é muito nervoso com essas coisas assim. Eu falei, eu vou lavar a mão. E eu mirando o Gary. Era quase um sequestro potencial. Se o Gary olhasse, ele disse, esse cara vai fazer mal para mim. Eu estou aqui lavando a mão, olhando para o Gary. E a mão já estava limpa fazia tempo. E o Gary lá. Irmão, quando eu vi que o Gary estava saindo do caixa, eu fui no Gary. Falei, Gary, você sabe quem eu sou? O Gary falou, não. Eu falei, eu sou um pastor do Brasil, cara. E eu vim para pregar. Eu já preguei tudo que tinha que ter pregado. Só que quando eu sentei lá, o Espírito Santo mandou falar contigo, irmão. Quando eu falei isso, a lágrima do olhinho do Gary correu. Aí a gente já aqui, né? Quer pegar um profeta e começar a chorar. Ele se empolga, irmão. Já.
É Deus mesmo! Porque a gente sempre fica na dúvida. A gente é ser humano, ué. A primeira mensagem profética que eu entreguei era da carne. Sério? O cara foi para frente pedir oração, contou uma história que era igual a minha. Eu já levantei nos erguidos e falei, vou entregar uma mensagem. Cheguei para ele, falei a mensagem. Quando eu voltei para o banco, o Espírito Santo falou para mim, não falei nada disso. Aí eu falei, ai. Irmão, esperei ele sair do culto, falei para ele, irmão, dele o que foi? Eu falei, você sabe que foi da carne, né? Ele falou, sei, pode ficar tranquilo. Eu falei, então, tá bom. E aí, eu tô pro Gary, falei, Gary, Deus te deu... Falei, Gary, Deus tem uma palavra para você. Irmão, quando eu terminei de contar para o Gary aquilo que Deus que desejava falar com ele, o Gary me deu uma resposta que me fez entender exatamente isso que eu estou pregando para você essa manhã. Se o Senhor plantou você no lugar, é exatamente no lugar que Deus te plantou, que é para você começar a dar fruto. Sabe qual é o problema? A gente condiciona a próxima igreja, a gente condiciona a um outro lugar, a gente condiciona toda a vida a uma outra fase. Não, Deus colocou você exatamente no lugar certo para que o teu fruto apareça. É exatamente isso. O vento é ideal. Eu vou falar até você entender isso. O vento é ideal, o solo é perfeito, a temperatura é perfeita. E outra coisa, o Senhor deixou o vinhateiro para cuidar de você. Olha que história fantástica. Por isso que eu digo, a parábola é muito profunda. O dono da vinha cansou da figueira. Cansou. Falou assim, corta a figueira. Aí o dono da vinha disse, o vinhateiro disse, não corta não. Sabe o que é isso? O vinhateiro está dizendo, eu já me envolvi demais com a figueira. Eu já me envolvi demais com a figueirinha. Ela já é minha. Eu já me envolvi demais com ela. Eu vi ela crescendo. A figueirinha agora já faz parte, já está aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cavar em derredor. Vou deitar esterco. Eu vou fazer tudo de novo aquilo que eu já fiz uma vez. Sabe o que o vinhateiro está dizendo? Ele está dizendo, eu vou repetir o trabalho para que a figueira não seja tirada da terra. Eu vou repetir aquilo que já fiz, para que ela saiba que é o lugar perfeito, para que dê fruto. Cadê o tecladista? Me ajuda aqui, servo de Deus. Eu quero terminar, senão eu vou ficar mais de 2 horas pregando isso aqui. Deixa eu terminar para você entender exatamente o que é isso aqui. O vinhateiro é a segunda chance. O vinhateiro é o que simboliza essa manhã para você que está servindo a Deus há muito tempo e até hoje não entendeu o solo que Deus te plantou e até hoje não frutificou absolutamente nada. O vinhateiro é o Espírito Santo. O dono da vinha é o Eterno, é o Senhor, mas o vinhateiro é o Espírito Santo dizendo, não, eu já me envolvi demais. Não, por isso que eu digo, o Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é uma língua estranha, o Espírito Santo é uma pessoa que se envolve comigo e com você. Quando nós somos tentados a abandonar, a esquecer, é exatamente Ele que diz, não lembra, foi o Eterno que plantou você. A plantação é perfeita, o solo é ideal, está tudo perfeito para dar fruto. Aí o vinhateiro diz, não, dá mais um ano, eu vou cavar em derredor, eu vou deitar esterco. E aí o dono da vinha o vinhateiro olha para o dono da vinha e diz, e se der fruto? Se der fruto o Senhor deixa, se não der fruto o Senhor pode cortar. Sabe, quando eu comecei a servir a Jesus, uma das coisas que preocuparam o meu coração é porque o que eu recebi do Senhor foi demais para o que eu merecia. O que eu recebi do Senhor foi demais para o que eu mereço. Quando o Senhor salvou você, o que você recebeu dele foi muito maior do que você merecia. Aliás, você não merecia absolutamente nada e mesmo assim Ele fez por você. Sabe de uma coisa que a gente não entende? É que aonde nós somos plantados, o sangue foi o que regou a terra. A gente só pode dar fruto porque o sangue de Jesus regou o solo onde nós estamos plantados. O Calvário gerou a saúde do tempo que a gente pode viver exatamente aquilo que Ele fez a gente para viver. Agora sabe qual é o nosso maior problema? Eu vou repetir. A gente está olhando para as videiras ao invés de olhar para o dono da vinha. A gente está olhando para os outros e não está olhando para quem nos chamou para fazer. A gente está sendo acovardado. A gente está sendo, sabe, a cada dia desestimulado a não viver os planos de Deus. Eu vou te dizer o que está acontecendo. E agora eu vou trazer uma esperança para você. Sabe o que eu estou vendo na minha geração exatamente agora?
Deus está reacendendo a chama de pessoas. Não, eu vou dizer de novo. Não precisa nem da glória a Deus. Eu só quero que você grave isso. Deus está reacendendo a chama de pessoas. Nós nunca vimos nesse tempo, como estamos vendo agora, tantas pessoas querendo servir a Jesus. E não servir a Jesus, não somente, não. Querendo ser relevantes naquilo que fazem. Sabe quais são as palavras que têm agradado tanto o meu coração? E eu vi nesses dias. É ver adolescentes de 13, 14 anos que me procuram no final do culto e dizem: pastor David, eu quero ser um pregador um dia igual o senhor é hoje. Oh, aleluia. Sabe, eu nunca disse isso para um pregador. Mesmo sabendo que Deus tinha me chamado para pregar, eu não acreditava que poderia acontecer. Mas hoje eu estou vendo a minha geração olhar para mim e dizer: David, eu quero ser um pregador igual a você. E eu digo: você vai além daquilo que eu fui. Você vai mais longe do que eu fui, porque você já está entendendo a terra que Deus te plantou. Eu olho Deus levantando uma Milena lá no Pará e digo: ei, é possível dar fruto exatamente onde Deus plantou. Quando alguém me pergunta: David, onde você mora? Eu digo: eu moro em Joinville, Santa Catarina. Ninguém conhece ninguém de Joinville, mas foi o solo onde Deus plantou. Se foi o Senhor que plantou, o fruto será percebido. Se foi aonde o Senhor plantou, o fruto será notório, será encontrado. Agora a questão é a decisão minha de dizer: Senhor, eu entendo que é perfeito. Eu entendo que não tem a ver com pessoas que são muito melhores do que eu. Tem a ver com você que é perfeito em tudo que faz. A semente foi o Senhor que plantou. E deixa eu melhorar para você. Deus não chamou para esse tempo só pregadores. Deus não chamou para esse tempo só cantores, só pastores, missionários. Deus chamou para o nosso tempo médicos. Deus chamou para o nosso tempo psicólogos. Deus chamou para o nosso tempo advogados. Sabe o que eu creio? E eu vi isso com os meus olhos. Médicos cheios do Espírito Santo, que no final da consulta diz: eu posso orar por você também. Sabe o que é isso? É gente cheia do Espírito Santo, plantado no lugar certo para dar fruto. Gente, como eu vi, advogados que no meio de uma audiência de instrução e julgamento, no meio de uma audiência conciliatória de divórcio, olhou para o homem, olhou para a mulher e disse: Deus pode restaurar o casamento de vocês se vocês quiserem hoje. Deus pode mudar a vida de vocês se vocês quiserem hoje. E o casal que entrou divorciado saiu de mão dada do escritório crendo num processo de restauração para o casamento. Sabe o que é isso? É Deus levantando em todas as esferas da sociedade figueiras plantado no meio da vinha. Imagina arquitetos produzindo, projetando grandes casas, olhando para os donos da construção e dizendo: sabe o que é melhor do que uma casa grande? É um lar saudável. Gente dando fruto em todas as áreas da sociedade, gente dando fruto nas empresas, gente dando fruto em todos os lugares. É a coisa mais extraordinária da vida, é ver gente bem resolvida frutificando. Deixa eu contar uma coisa, irmão. Tem gente melhor do que você. Olha para quem está perto de você, dá um choque de realidade nela aí. Diga: tem gente melhor do que você. Olha para diga: você não é uma videira, você é uma figueira. Tinha gente melhor. Não, você vai até o final, irmão. Ô Marco, olha para ele também aí, para o irmão que está do teu lado aí. Não deixa ele. Isso, olha para ele. Fala aí também. Tem que comprar todo mundo junto. Olha aí. Diga: tem gente melhor do que você, irmão. Tem gente mais eficiente que você. Tem gente mais inteligente que você. Mas vai entender. Deus escolheu a figueira ao invés da videira. É que é ruim ouvir isso. Fala de novo. Tem gente mais inteligente que você, mais capaz. Mas Deus não te escolheu pela tua capacidade. Deus não te escolheu pela tua inteligência. Deus te escolheu porque Ele é o dono da vinha e Ele planta o que Ele quiser na vinha. O dono da vinha plantou expectativa e está esperando colher aquilo que fez você para fazer.
Quem aqui deseja ser médico? Levanta a mão. Um dia eu estava dentro de um colégio, dando uma palestra, eu disse: quem quer ser médico? Levanta a mão. Teve uns 10 que levantou a mão. Eu falei: vocês sabem onde que tem curso de medicina na cidade? Aí disseram: não sei não. Eu falei: então vocês não foram chamados para ser médico. Posso dar um conselho para vocês? Quer ser médico? Sejam os melhores alunos do ensino médio agora. Sejam os melhores. Não se contentem com nota baixa. Mas pastor, eu sou a figueira. Pois é, meu lindo. Mas você tem que começar a se olhar não como figueira, mas como semente plantada pelo dono da vinha. Começa a olhar de maneira de perspectiva diferente. Foi o Senhor que te plantou. Ah, mas eu estudei em colégio público a vida inteira. Eu estava no Rio de Janeiro agora aqui, lá no Rio, no centro, falando com o menino, criado na favela do Cruzeiro. Todos os concursos que o menino faz, ele passa. Passou no concurso do ITA, passou no concurso de tudo quanto é concurso difícil. Tudo. Estudou a vida inteira em colégio particular. Os pais, o pai abandonou e a mãe abandonou. Foi criado na casa da avó. Mas pastor, tem gente muito melhor do que ele que não passou. Pois é, essa é a questão da figueira. Aquilo que para ele, na nossa perspectiva, seria o fracasso, Deus fez ser o maior motivador da história dele. Deus pegou o solo que para nós parecia ser imperfeito e diz: não, é exatamente aqui que você vai dar fruto. Hoje toda a família está aceitando a Jesus por conta da superação dele. Você quer ser um advogado? Você quer ser um médico? Você quer ser um pastor? Então deixa eu te contar uma coisa, meu lindo. Valoriza o lugar aonde Deus te plantou. Valoriza onde o Senhor colocou os teus pés e firmou você. Se você mudar a perspectiva de análise ao seu respeito e começar a tratar sobre si com a perspectiva que Deus tem ao seu respeito, você vai ver que o negócio vai virar sobre você e ao seu favor. O tempo que eu estou vivendo, tem gente que diz que é o tempo pior que existe para pregar o evangelho. Eu discordo. Eu vi esse dia alguém falando assim: é o tempo dos piores cristãos que o mundo já viu. Eu discordo. Nós estamos vivendo o melhor tempo que o mundo já fez. Pastor, como assim? Uai, Deus me fez nascer nesse tempo, irmão. Deus não planta uma figueira no meio da vinha para passar vergonha. Deus planta porque tem a possibilidade de dar fruto. Deus só me fez agora, Deus só fez você agora porque é exatamente a estação perfeita para que você dê frutos. Só que não dá para você somente saber disso. Você tem que crer nisso que eu estou dizendo para você. Quem foi que te plantou? O dono da vinha. O dono da vinha falou para o vinhateiro: vinhateiro, taca fogo aí, joga fora. Está ocupando terra inutilmente. Ele está dizendo: coloca uma videira no lugar. Aí o dono da vinha, o vinhateiro, falou assim: não, vamos dar mais uma chance. Vamos dar mais uma chance. Vai criar vergonha na cara. Só que aí que está a coisa linda, porque o vinhateiro podia dar mais uma chance e não tocar mais na figueira. Mas o vinhateiro está dizendo: eu vou cavar em derredor de novo. Eu vou fazer o trabalho de novo. A figueirinha tem que saber que ela é importante no meio da vinha. A figueirinha tem que saber: eu me importo. Eu vou cavar em derredor de novo. O Senhor não está te dando só mais uma chance esta manhã. Ele está dizendo: eu vou fazer você entender de novo que você é escolhido pelo Eterno, que você foi plantado pelo dono da vinha, que você é importante aos olhos do Senhor. Você pode ser inferior olhando para a videira, mas se você olhar para o dono da vinha, você é importante. Se você olhar para a videira, tem gente melhor, mas se você olhar para o dono da vinha, ele plantou você. Então começa a olhar dessa perspectiva. Cavar em derredor, deitar esterco. E deixa eu te dizer uma coisa: está chegando a hora de o dono da vinha passar de novo em revista na nossa história. Eu sou a raiz assembleana do manto do Revestrez, o pastor também é. Lembra do mundo, daquele mundo? Posso, tendo as mãos vazias, ao Senhor me apresentar. Eu não. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que é maravilhoso e poderoso. Eu sei que sou incompatível, mas entendi que o dono da vinha colocou a expectativa na figueira. Figueirinha ruim, figueirinha que podia ser plantada em qualquer lugar, mas foi plantada no lugar perfeito para dar fruto. Eu quero orar por você aqui esta manhã. E é só uma provocação para você aqui esta manhã, dizendo: toma vergonha na cara. Toma vergonha na tua cara. Você foi comprado por alto preço. É Páscoa agora, não é?
Domingo agora, você foi comprado por alto e bom preço. A Bíblia diz: não foi por coisas vis, não foi por prata nem ouro, não foi por sangue precioso. Tudo só para o teu favor, para que você viva o propósito de Deus para a sua vida. Toma vergonha na cara. Para de ser mimimi, para de reclamar, para de colocar defeito no solo que Deus te plantou, para de colocar defeito aonde você está e começa a viver o projeto de Deus para a sua vida. Para de reclamar, para de colocar desculpa, para de colocar coisa contra. Ei, sabe de uma coisa que aconteceu comigo essa semana agora, 2 semanas atrás ou 3, não sei. Eu estava no Acre também, e eu estou dentro do hotel. Olha que doideira. Eu estou dentro do hotel e eu comecei a pregar inglês. Lá atrás eu não falava inglês. Eu comecei a pregar inglês dentro do quarto, sozinho. O Marco já tinha ido para a igreja. E eu comecei a pregar inglês e comecei a sentir uma presença de Deus. Comecei brincando e ficou sério. Eu vi uma multidão na frente me ouvindo, e eu falava inglês. Só que chegou um momento, porque eu nunca estudei inglês, que as palavras começaram a falhar. E eu me lembro que mediante aquela igreja que eu via dentro do quarto, lá no Acre, eu disse assim: me perdoa porque eu nunca estudei inglês, mas eu prometo que eu vou voltar para o Brasil, e eu vou me esforçar, e eu vou aprender inglês, e eu vou melhorar, e eu vou pregar para vocês com fluência, porque o evangelho que Deus me deu é muito bom para ficar escondido. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: eu não te dei uma língua, eu te dei uma mensagem, corra atrás da língua. Aí eu cheguei nos Estados Unidos. Agora eu estou pregando na última igreja, e uma irmãzinha magrinha assim veio à minha direção e diz: Dave, eu estou 3 semanas orando por você. Eu estou 3 semanas orando por você, e o Senhor me mostrou que você fazia a mesma coisa que faz no Brasil, nas nações, só que não falava na língua portuguesa, você falava na língua inglesa. Eu já comecei a chorar. E ela disse: eu pedi um sinal para Deus durante 3 semanas, e eu não entendo o sinal que Deus me deu. Deus me mostra o teu filho só falando inglês contigo. Meu filho é americano, ela não sabia disso. Meu filho nasceu nos Estados Unidos. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo. Naquele dia que eu fui evangelizar nos Estados Unidos, que eu comecei brincando, o que eu não estava entendendo é que Deus tinha pego a sementinha, entrado no meio da vinha, movido a terra para lá, movido a terra para cá. Ele plantou, e agora passou a primeira vez em revista, e eu ainda não aprendi aquilo que comecei lá atrás. Eu vou criar vergonha na cara. Eu estou criando vergonha na cara. O Senhor plantou no lugar certo para dar fruto. Pastor, você é do Brasil. Deixa que os outros de lá fazem. Eu acabei de dizer que não é para olhar para a videira, é para olhar para o dono da vinha. E se o dono da vinha falou, está falado. Eu vou criar vergonha na cara. Cria vergonha na cara você também, pelo amor de Deus. Cria vergonha na cara, começa a colocar em prática aquilo que Deus colocou para você como expectativa. Deus falou que você vai ser um médico, então toma vergonha na cara, rapaz. Começa a estudar direito, começa a criar vergonha na cara. Deus falou que você vai ser um missionário, então começa a se importar com as pessoas, começa a colocar em prática. Leva a sério. Leva a sério. Enquanto você não leva a sério, gerações clamam esperando que você acredite no propósito, porque é o teu fruto que pode alimentar a multidão. Deus não fez você para fazer sombra, Deus fez você para dar fruto. Sai do seu lugar. Se você sabe que é para você essa provocação essa manhã, sai do seu lugar e vem para frente. Se você sabe que é para você, toma vergonha na cara. Tomar vergonha na cara. Está na hora de você reconhecer o solo que Deus te plantou. Está na hora de você tomar uma postura perante o Eterno. Sabe, sim, levantar na presença do Senhor e parar de se esconder, e parar de reclamar, e parar de colocar empecilho, e parar de colocar motivo para não fazer, e parar